Então, por meio de conversa. Olha aqui o que ele fala aqui, pastor Luiz. Ó, entremeter. Aí eu fiquei olhando essa palavra. Existem palavras, ainda mais na minha Bíblia, que é uma Bíblia de equivalência formal e não de equivalência dinâmica. Mas formalmente é entremeter. Mas dinamicamente é meter pelo meio. Meter pelo meio, colocar no meio. Ou seja, um intruso. Uma pessoa que entrou de forma intrusa. Ele não foi convidado, ele se meteu no meio. Isso aqui foi o que eles estão fazendo. Quantos problemas, irmãos, nós teríamos evitado? Vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Se nós tivéssemos ficado calados. Quantos problemas eu teria evitado de relacionamento, de ortodoxia, se eu tivesse ficado calado? Mas a incapacidade que eu tenho de me calar e a necessidade que eu tenho de dizer, não porque tenho algo a dizer, é simplesmente porque eu quero falar. Aí eu faço o estrago. Então, o que é entremeter? Meter pelo meio. Mas por que isso afetou? Porque as pessoas escutaram quem não podia ter voz para falar. E por que a igreja escuta esse tipo de gente? Por que a igreja cai no conto do vigário? Sempre escuta quem não deveria escutar. E eu já disse aqui para vocês, o problema da lealdade está muito mais nos ouvidos de quem escuta do que propriamente na boca de quem fala. Por isso que eu não gosto daquele irmão que fala assim, eu vou falar porque eu sou seu amigo, será? Talvez você vai falar, tudo bem que você quer preservar uma amizade que você supostamente diz ter, mas o seu amigo que vai escutar a verdade, que até então só você sabe, tem estrutura para administrar essa tensão? Você está pronto para cumprir aquilo no dia em que o Senhor Jesus foi traído? Ele tomou o que ele tomou, irmãos? Não, o pão, depois o cálice. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou colocar aqui, toda a vida do ser humano é uma vida psicobiosocial, psicológica, biológica e sociológica. A traição é um dos afetos mais... Por quê? Porque a traição só ocorre no ambiente da pessoalidade, da intimidade. Então, você tem coragem e condições emocionais para estender o pão da comunhão a despeito de saber da traição? Você dá conta? Não dou conta, pastor. Eu não dou conta de estender o pão da comunhão para quem me traiu, quem me apunhalou pelas costas. Eu não consigo. Então é melhor que você não escute. É melhor que você não empreste os seus ouvidos para escutar. Ainda que quem tenha a lhe dizer seja seu amigo. Está dizendo, eu vou lhe dizer porque eu sou seu amigo. Então você precisa reconhecer se o seu amigo tem ou não a maturidade emocional para escutar aquilo que você tem para dizer. Que às vezes um pequeno fragmento de areia é uma bomba no coração daquele que escuta. Terceiro lugar, por meio de espionagem. Que isso, pastor? E espionagem está na Bíblia. Olha aqui, ó. Espreitar a nossa liberdade. Vamos repetir, espreitar a nossa liberdade no 3? 1, 2, 3. Espreitar a nossa liberdade. E é muito... Como eu leio filosoficamente, eu fiquei assim, surpreendido com o fato de Paulo surpreender. Mas eu não me surpreendo com o fato de Paulo surpreender, porque até o primeiro momento, Paulo está escrevendo a primeira epístola para a primeira igreja. Era total e completamente distante da realidade paulina, que irmãos tão fundamentados pudessem ser tão fracos. Às vezes eu atendo uma pessoa no escritório, outra aqui, outra lá, e eu vejo situações na igreja que eu pensei, meu Deus, eu pensei que esse aí era a batuta. Eu pensei que esse aí estava, e ele não está. Eu pensei que ele era, mas ele não é. Eu me surpreendo com a fragilidade das pessoas. O que me admirou aqui é Paulo ter se surpreendido. Mas por que Paulo se surpreendeu? Porque é a primeira vez que Paulo escreve que ele trabalha escrituristicamente a deficiência de liderados diante do seu líder. Ele não pode acreditar que tão rapidamente os homens que foram disciplinados por ele, modulados por ele, trabalhados por ele, discipulados por ele, caíram no conto do vigário da ortodoxia judaica tão rapidamente, abandonando o evangelho da graça e da justificação pela fé por causa da lei. Irmãos, a lei não é ruim. Vamos repetir, a lei não é ruim no 3. 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. O problema da lei é que ela trabalha com a matéria-prima deficiente. Quem é a matéria-prima que a lei trabalha? Nós.
O próprio Maimônides, um filósofo, um matemático, poliglota, acho que do sexto para o... vou errar, está transmitindo. Acho que do 10º século da era cristã, ele contabilizou o Rashi, o Pentateuco, em 613 mandamentos. A gente sabe disso. São 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Mandamentos de dentro, aquele que manifestamos a Deus. Mandamentos de fora, aquele que manifestamos aos homens. São leis demais para serem cumpridas por uma matéria ruim, tão frágil quanto você. Você não consegue trabalhar com a lei, porque a todo tempo ela vai te acusar. Até porque, pastor Luiz, lá diz que se quebra uma vírgula, quebra o quê? Ela toda. Então, como, pois, eu poderia apresentar a Deus um sacrifício à luz do sacrifício da lei de Moisés? Nunca. Então Paulo anuncia o evangelho da justificação pela fé. Porque o evangelho da justificação pela fé, não por obras, ele não se torna meritório. Você já pensou se a minha salvação fosse meritocrática? Qual de nós aqui seríamos o mais salvo? Seria qual de nós aqui? Vamos fazer uma dancinha. Qual de nós seríamos o mais crente, o mais digno? Não, tanto é fato que no ato de Deus da justificação, tanto eu que sou justificado, que não cometi grandes barbáries, na verdade, as grandes barbáries da nossa alma não são aquelas estéticas, são aquelas internas. Isso foi falado a todo tempo por Jesus, a gente nunca entendeu. E você está olhando, está pegando a mulher lá? Tá pegando a mulher? Tá. Tu não pega, não satisfaz com concupiscência de carne, mas tu satisfaz com concupiscência dos olhos. Você se alimenta de uma visão que supostamente você se agrada. Sim, então tu és um adúltero. Ele sempre internalizou, ele sempre colocou o pecado no lugar dele. Repita comigo: o lugar do pecado é a inclinação de mim mesmo. Inclusive a maior punição que Deus pode dar a um ser humano, está lá em Romanos capítulo 5, se eu não estou enganado, é entregar o homem a ele mesmo, pelo que Deus os entregou a si mesmos. Porque escute isso aqui, pega essa chave, é assim, pega essa chave. Se o Espírito Santo sair de você, vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Não se faz necessário demônio algum te perseguir. Você se torna o demônio de si mesmo. Basta tirar esse fragmento de glória. Então, espionagem, espreitar a nossa liberdade. O meu cristianismo precisa ser crivado por outrem. Aí eles começaram a andar espreitando. O que é espreitar? É a ideia de observar aqueles que comportam sem que aqueles que são observados seja visto por quem observa. Espreitar é olhar no cantinho. É brincar de pique-esconde. Anota aí, acabei de ver ali, anota, acabar de comprar um suíno, eita, anotou? Vamos ali, aí, eita, tá, o Renan tá assando um porquinho na brasa, anota aí, aí quando foi sábado, aí eles foram capinar, anota aí que o pastor Roberto tá capinando a casa dele sábado, porque ele não podia andar 812 metros, não podia no sábado, a comida do sábado era feita na sexta. Aí eles começaram a radicalizar a comunidade gentílica, que não é judaica, e o pior não era isso, você tem que ser circuncidado.